O cofre está aberto. Você já caminhou pelas ruas de Paris. Ou talvez tenha sonhado em caminhar. Já passou em frente ao Palácio Royal. Admirou a fachada de um prédio histórico em Londres. Olhou para cima em Manhattan e se sentiu pequeno. Agora eu preciso te fazer uma pergunta que vai mudar como você enxerga essas imagens para sempre. E se eu te dissesse que parte desses imóveis não pertencem às cidades que você visita? Que por trás das fachadas mais icônicas do planeta existe um proprietário silencioso que nunca se apresenta, nunca dá entrevistas sobre isso, nunca coloca o nome na porta, mas que recebe o aluguel todo mês, em euros, em libras, em dólares. Esse proprietário mora a quase 5.000 quilômetros de distância. Tem apenas 5 milhões de habitantes. E já revelamos aqui no cofre da Noruega que ele acumula 2 trilhões de dólares americanos em um único fundo. Mas o que você ainda não sabe, e que nenhum canal de finanças brasileiro explicou direito, é como a Noruega se tornou dona silenciosa de pedaços físicos das maiores cidades do mundo. Não estamos falando de ações, não estamos falando de títulos, estamos falando de concreto, de vidro, de pedra, de chão. E você provavelmente passou na frente de um desses imóveis sem ter a menor ideia de quem era o verdadeiro dono. No episódio anterior, revelamos como o Fundo Soberano da Noruega, o GPFG, gerido pelo NBIM, decide cada centavo dos seus 2 trilhões de dólares americanos. Vimos que ele vota em 12.000 assembleias de empresas por ano, que monitora 7.200 companhias em 60 países. Mas existe uma parte do portfólio que pouquíssimas pessoas fora da Noruega conhecem. Uma parte que não aparece nas manchetes sobre a Nvidia ou a Apple. Porque não é digital, não é especulativa, não tem ticker na bolsa. É real estate, imóveis reais, físicos e não imóveis qualquer. Estamos falando dos endereços mais caros e mais estratégicos do planeta. Em 2010, a Noruega tomou uma decisão que pareceu estranha para muitos analistas na época. Começou a alocar até 7% do fundo total em imóveis físicos. 7% de 2 trilhões de dólares. São 140 bilhões de dólares. 140 bilhões. Em tijolos, vidro e contratos de aluguel. Mas a Noruega não comprou qualquer imóvel. Ela comprou os imóveis que nunca perdem valor. Os que ficam no centro das cidades mais ricas do mundo. Os que geram renda independente de qualquer crise. E fez isso em silêncio. Vamos começar por Paris, a cidade da luz, o centro do luxo, da moda, da história europeia. Os imóveis mais caros da França ficam a poucos quarteirões do Louvre, na Rue de Rivoli, no entorno do Palais Royal, na margem do Sena. E é exatamente nessa região que a Noruega concentrou boa parte das suas aquisições francesas. O fundo adquiriu participações em propriedades no coração de Paris, em parceria com empresas locais. Uma estratégia deliberada para não chamar atenção. Não compra o imóvel inteiro. Compra 55%, 47,5%, 50%, sempre em joint ventures. Assim, o nome que aparece na fachada é o da parceira local. Mas o maior sócio é Oslo. Um dos casos mais emblemáticos foi a parceria com a AXA Real Estate, um dos maiores gestores imobiliários da Europa. A Noruega entrou como coproprietária de edifícios históricos no centro de Paris. Prédios que abrigam escritórios de multinacionais, lojas de grife e espaços institucionais. Prédios que existem há 100, 150 anos, que sobreviveram a 2 guerras mundiais e que hoje
geram renda em euros para um fundo que fica a 4.800 quilômetros de distância, num país onde o sol mal aparece no inverno. Mas Paris é só o começo, porque a Noruega também fez o mesmo em Londres. E o que aconteceu lá é ainda mais perturbador. Londres, o centro financeiro da Europa. A cidade onde se negocia mais dinheiro por metro quadrado do que em qualquer outro lugar do continente. E a Noruega entrou em Londres de uma forma que poucas pessoas perceberam. Em 2011, o fundo comprou 25% do complexo Regent Street, uma das ruas comerciais mais famosas do mundo. Regent Street não é uma rua qualquer. É o endereço de marcas como Apple, Burberry, Hamleys e dezenas de outras. Anualmente, mais de 6 milhões de turistas passam por ela. O restante pertencia à Crown Estate, o fundo gerenciado pela coroa britânica, e a Noruega comprou um quarto desse ativo. 6 milhões de turistas, todo ano, passando por imóveis que são parcialmente propriedade de Oslo. Mas a história não para aqui. O fundo também comprou participações em imóveis premium no West End, o coração do teatro e do entretenimento londrino, escritórios em Mayfair, o bairro mais caro de Londres, onde o custo médio por metro quadrado supera qualquer comparação brasileira. E tudo isso foi feito com a mesma estratégia de Paris: joint ventures, participações parciais. Nome dos parceiros locais na fachada. A Noruega, invisível, mas recebendo cheque todo mês. Você começa a entender o padrão. O fundo não quer ser visto. Não quer manchetes. Não quer holofotes. Quer apenas uma coisa: fluxo de caixa perpétuo. Imóveis no coração de Paris e Londres não ficam vazios. Nunca ficam. A demanda por esses espaços é permanente. E enquanto você paga aluguel em reais num país com inflação histórica de 2 dígitos, a Noruega recebe aluguel em libras esterlinas, em euros, em dólares, indexado, crescente, eterno. E então, chegamos em Nova York, o maior mercado imobiliário comercial do mundo, a cidade onde um andar de escritório em Midtown Manhattan pode custar mais do que um prédio inteiro em qualquer cidade brasileira. E a Noruega está lá também. O fundo entrou no mercado americano de imóveis com foco em 2 tipos de propriedade: escritórios premium nas regiões de maior valorização de Manhattan e imóveis de uso misto, edifícios que combinam comercial e residencial de alto padrão. Novamente, sempre em parcerias. Sempre discretamente. Mas desta vez, a Noruega foi ainda mais longe. Ela passou a co-investir com alguns dos maiores fundos imobiliários dos Estados Unidos, REITs e gestoras que conhecem cada esquina de Manhattan melhor do que qualquer norueguês jamais conheceria. A estratégia é cirúrgica. Entra com capital massivo. O parceiro entra com conhecimento local e gestão operacional. A Noruega entra com paciência infinita, porque o fundo não precisa vender em 10 anos. Não tem prazo. Não tem pressão de liquidez. Pode esperar décadas pela valorização. E em Manhattan, décadas de espera se transformam em multiplicação de capital que desafia qualquer modelo de planilha. Mas existe uma pergunta que você precisa fazer agora. Por que a Noruega faz isso? Porque um país nórdico, com 5 milhões de habitantes, decide se tornar proprietário silencioso das principais cidades do Ocidente? A resposta está no que o fundo chama de ancoragem real. E ela muda tudo o que você pensava sobre como se proteger de uma crise econômica global. O Fundo Soberano da Noruega foi criado com uma filosofia central: o petróleo acaba. A riqueza não. Os noruegueses sabem que as reservas de petróleo do Mar do Norte têm prazo de validade. E quando o petróleo acabar,
o fundo precisa continuar gerando renda. Para isso, ele precisa de ativos que produzam fluxo de caixa independente do que aconteça com o mercado financeiro. E imóveis nos centros de Paris, Londres e Nova York fazem exatamente isso. Não importa se a bolsa de valores despencar amanhã. Não importa se houver uma crise bancária. Não importa se a inflação disparar. As grandes marcas mundiais ainda vão precisar de espaço na Regent Street. Os escritórios de advocacia de Manhattan ainda vão assinar contratos de aluguel. Os turistas ainda vão encher as boutiques do centro de Paris. Isso é o que o NBIM chama de retorno real de longo prazo. Imóvel estratégico não é especulação, é infraestrutura econômica. E a Noruega tratou os imóveis de Paris, Londres e Nova York exatamente como você trata uma conta poupança. Só que em vez de render 0,5% ao ano, esses ativos rendem aluguéis em moeda forte, se valorizam ao longo das décadas e protegem o fundo contra qualquer tempestade econômica que venha a seguir. Enquanto isso, o Brasil, no mesmo período em que a Noruega comprava Regent Street e imóveis no Palais Royal, o Brasil debatia como gastar os royalties do pré-sal antes mesmo de extrair o petróleo. O contraste não precisa de comentário. O Fundo Soberano da Noruega tem hoje aproximadamente 140 bilhões de dólares americanos, alocados em imóveis físicos em todo o mundo. Paris, Londres, Nova York, Berlim, Tóquio, Xangai. Não é especulação. Não é aposta. É propriedade real de pedaços das cidades mais ricas da Terra. E você, guardião do cofre, que assistiu a este episódio até o final, agora sabe algo que a maioria das pessoas ao seu redor ignora completamente. Quando você passear por Paris e olhar para um daqueles prédios históricos com fachada elegante e janelas iluminadas, existe uma chance real de que o proprietário real daquele imóvel esteja em Oslo, silencioso, paciente, acumulando. Guardiões, no próximo episódio, vamos revelar algo que pouquíssimas pessoas sabem sobre o fundo. A lista de empresas que a Noruega baniu do seu portfólio por razões éticas é pública. Mas existe outra lista, menos conhecida. Uma lista de países inteiros cujos títulos públicos a Noruega se recusa a comprar. E um desses países pode te surpreender. O cofre fecha aqui.